Você já parou para calcular quanto da sua vida sobra depois do trabalho? Pessoal, essa é uma das perguntas que eu ando fazendo anos. E eu quero compartilhar com vocês esse questionamento. E não dá para ficar só na escrita, eu quero muito compartilhar isso com vocês. Porque questionar o modo como vivemos abre portas importantíssimas e legítimas de discussão. Você concorda? Mas não é simples. Questionar custa. Gera objeções, discussões, desconfortos, resistências. E isso não é um problema. Eu, pelo menos, não vejo isso como um problema. As objeções são necessárias porque nos obrigam a pensar com mais profundidade. Eu gosto de pensar com profundidade. E também com responsabilidade. O problema não é discordar. O problema é quando nós paramos de refletir. Eu sei que, quando a gente começa a falar de mudanças, a gente fala do Brasil. Eu sei que mudar todo o Brasil de hoje é extremamente difícil. As estruturas são grandes, antigas e persistentes. Por isso, a minha intenção não é ser um revolucionário aqui de um sistema de forma ingênua, mas é despertar o máximo de pessoas possíveis para refletirem sobre o modo como estão vivendo. Ainda assim, às vezes, eu me pergunto, será que eu, Luano, deveria estar vivendo aquilo que eu desejo para os outros? Hoje, eu ainda sou um trabalhador, um empregado do sistema CLT. E eu não escondo isso. Pelo contrário, eu falo de dentro do sistema, não de fora. Justamente por isso eu sinto que preciso fazer esses questionamentos. Não só por mim, mas para ajudar outras pessoas a despertarem. E, quem sabe, pouco a pouco, mudarem a forma como enxergam a própria vida. Existe, pessoal, uma narrativa, eu imagino que você já ouviu isso, que é muito comum no Brasil, de que a pessoa já nasce devendo. Essa frase pode soar exagerada, mas ela tem fundamento estrutural. Nós nascemos em um país endividado, com uma dívida pública que é paga coletivamente por meio de impostos, desde o início da vida. Já estamos inseridos num sistema que depende do nosso trabalho contínuo para se manter. A própria Constituição do nosso país, que organiza a vida social, não é imutável. Desde 88, ela foi alterada mais de 100 vezes, por meio de emendas constitucionais. Sabe o que isso significa? Que regras moldam diretamente a nossa vida, a sua vida. Trabalho, previdência, direito social. Podem ser modificados por estruturas políticas distantes da experiência real do cidadão comum. Eu e você. As regras do jogo mudam, mas quem vive as consequências quase nunca participa da decisão. Dentro desse sistema, consolidou-se a ideia de que trabalhar 44 horas semanais é normal. Mas esse número não nasceu de uma reflexão sobre bem-estar humano. Ele veio de um modelo industrial de produtividade. A CLT, que em muitos aspectos trouxe proteção, acabou se tornando também o principal molde da vida. Não exatamente por escolha, mas por falta de alternativas reais. O Estado arrecada, as empresas se organizam e o indivíduo se adapta. E na prática, muitas empresas cumprem apenas o mínimo legal, mesmo podendo melhorar as condições, horários, qualidade de vida, e a maioria não faz. Eu até entendo os motivos econômicos, mas eu não concordo. E você também pode entender e não concordar, e não tem nada de errado nisso, tá ok? O resultado é uma rotina que, embora legal, se a gente for honesto com os números, a realidade é dura. Uma pessoa que trabalha 44 horas semanais facilmente passa cerca de 10 horas fora de casa. Somando o horário dentro da empresa, deslocamento, e o horário que ela passa dormindo dessas 24 horas, levando em consideração que uma pessoa durma em média de 6 a 7 horas, vai sobrar quanto para ela? Para ela gastar, para ela, daquilo que ela gosta. 5 horas, 6 horas. Será que ela consegue, com 5, 6 horas, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do corpo, cuidar da mente, dos relacionamentos, da espiritualidade, e ainda descansar? De verdade? O que você acha? Para muitos, isso não é vida. É sobrevivência. E isso se repete todos os dias. Existem trabalhos ainda mais duros, escala de segunda a domingo, uma única folga na semana, muitas vezes no dia em que a pessoa nem escolhe. O corpo vai, a mente vai, mas o sentido vai embora aos poucos. Pensar no médio e longo prazo da vida de quem vive assim, pessoal, é no mínimo angustiante. Essa realidade me lembra uma história antiga, você deve conhecer muito bem, que nos lembra exatamente a situação real, atual, de um povo israelita que convivia no Egito. Depois de mais de 400 anos sobre domínio, Moisés, um líder, pede para que o faraó, que governava o povo, pudesse libertá-los, para que eles pudessem praticar os valores importantes da sua identidade. E sabe qual que foi a resposta do faraó? Eles estão muito ociosos. Eles estão sem tempo, né? Eles estão com tempo, né? Então vamos fazer o seguinte. Então a gente aumenta a carga de trabalho deles. E sabe o que isso significa? Menos tempo para pensar, menos tempo para refletir, menos tempo para desejar. Algo diferente, algo renovador, algo inovador. Hoje a nossa realidade se parece muito com isso. Uma parte significativa da nossa sociedade, pessoal, não pratica mais hobbies, não reflete sobre a vida, não estuda, não se capacita, não sonha. Não porque não queira, mas porque não tem energia psíquica. Quando o tempo aparece, o cansaço já tomou conta de tudo. Enquanto isso, quem se beneficia do sistema vive com mais tempo, mais escolha, mais autonomia. E aqui não se trata de ter
ou não ter. Se trata de desigualdade de tempo e dignidade. Isso me indigna muito, me incomoda muito. Porque o problema não é o trabalho em si, mas o fato de que muitos trabalham. E trabalham muito. Trabalham tanto para sustentar uma estrutura que os permite não viver. Uma estrutura que dificulta muito, entende? Então, no fim, a pessoa deixa de questionar. Não porque é fraca, mas porque foi moldada. O desconforto vira rotina, a rotina vira identidade, e a identidade vira prisão. E isso é muito triste e muito perigoso. Eu não falo como alguém que chegou a algum lugar. Eu falo como alguém que está no caminho. Eu não falo como um salvador, nem como um dono da verdade. Eu falo como alguém que se recusa a viver no automático. Questionar não é revolta, é consciência. E talvez recuperar a consciência seja o primeiro passo para recuperar a própria vida. É isso que eu penso, é isso que eu compartilho. Espero que tenha gerado algumas reflexões na sua mente aí. É isso que eu espero.